Fala pessoal, e aí? Tudo bem com você? Olha só, vamos começar nossa temporada 17, radioatividade. Radioatividade cai no nosso Enem, tá? É um assunto tranquilo, é fácil de aprender e a gente vai discutir ele aqui tópico por tópico para a gente aprender, tá? Então, primeiro, o que é radioatividade? Deixa eu passar para cá. Opa, já foi demais. Deixa eu diminuir. Quem descobriu a radioatividade foi esse cara aqui chamado de Henri Becquerel. Ele descobriu a radioatividade acidentalmente, tá? Ele guardou um minério que ele estava estudando, que ele não sabia que era radioativo, e guardou dentro da gaveta junto com chapas fotográficas, essas chapas de raio-x. E aí a chapa manchou. Aí ele foi entender o porquê e associou que o material era um material radioativo. Ele não tinha esse nome, tá? Então ele descobriu acidentalmente, os sais de urânio emitiam radiação e mancharam as chapas fotográficas. A representação do símbolo radioativo é esse círculo aí amarelo com esses triângulos pretos, digamos assim. É esse ou algumas variações dele, tá? Às vezes é só os triângulozinhos amarelos e tal. Isso aí identifica a radiação. O casal que estudou foi um casal que morava na França, o Pierre Curie, que é francês, e a Marie Curie, que é polonesa. Eles estudaram os compostos radioativos e eles que deram o nome radioatividade, tá certo? Eles descobriram o polônio. Polônio foi em homenagem à Polônia, que é da onde Marie Curie é, e o rádio, outro elemento. A Marie Curie ela ganhou o Nobel de Física e Nobel de Química. Esse aqui em vida e esse outro aqui ela já tinha morrido, em 1911. Curiosidade que nessa época aí a sociedade era muito machista, então não ia dar o Nobel para uma mulher. Aí queriam dar o Nobel para o Pierre Curie. Mas aí tiveram as discussões e aí entregaram o Nobel para Marie Curie, tá? Alguns professores, alguns livros aí, erroneamente dizem que foi esse casal que descobriu a radioatividade. Mas não. Quem descobriu a radioatividade foi o cara chamado de Becquerel, tá? O que é radioatividade? É um fenômeno natural em que núcleos instáveis emitem partículas, energia ou radiação eletromagnética, tá? Então a gente vai focar muito em partículas e essa parte aqui de energia e radiação eletromagnética a gente vai comentar, mas a gente não vai ter muita questão disso aí não. E por que que ocorre? Ocorre pelo seguinte, galera. Um átomo ele tem lá o núcleo, que tem prótons e nêutrons, e tem a eletrosfera, que faz de conta que está redondinho aqui, que tem os elétrons, certo? À medida que, curiosidade, a radioatividade geralmente acontece com átomos com número atômico grande, tá? Número atômico grande. Então, número atômico grande quer dizer que tem muito próton aqui, ó, muito próton, vai aumentando o nêutron também, muito próton, muito próton. E aí chega uma hora que esses prótons aí, eles não conseguem mais se estabilizar. Os nêutrons estão no meio para neutralizar, ele não consegue mais se estabilizar e puf. Aí quando ele faz puf, aí é a radiação. Beleza? Então a radiação é um fenômeno nuclear que acontece no núcleo do átomo. Na eletrosfera vão acontecer as reações químicas, as ligações químicas, tá? Mas a radioatividade é um fenômeno nuclear, acontece no núcleo do átomo. Galera, lembrar aqui, deixa eu passar na outra, que na outra eu já mostro para vocês. Tipos de radiação. A gente tem 3 tipos de radiação, mas antes de falar dela, quero lembrar vocês como é que a gente representa um átomo. Um átomo é que a gente bota o número atômico e a massa aqui. Ou o número atômico, sempre aqui nesse canto esquerdo, e a massa nesse canto direito. Esse número atômico aqui, na verdade, é a carga da partícula, tá? Carga da partícula. E esse aqui é a massa do átomo. Quem é a massa do átomo? Quem lembra? É a soma dos prótons mais a soma dos nêutrons. Beleza? Então, olha só. Partícula alfa. Núcleo de hélio. Tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, a alfa ó, tem 2 prótons e massa 4. 4 por quê? 2 prótons mais 2 nêutrons, massa 4. A beta, mesma característica do elétron. Existe a beta positiva, que é o pósitron. A gente não vai falar dela não, tá? Vai deixar mais para frente. A partícula beta, como ele é um elétron, a carga dele é -1,
e a massa é zero. Já a radiação gama, apenas ondas eletromagnéticas, 0 e 0. Agora, ó, pouco penetrante, porque a massa é grande. Média penetração, porque a massa é pequena. E alta penetração, porque a massa é muito menor, tá? Elétron tem massa? Tem. A massa é desprezível. Mas por causa dessa massa aí, o poder de penetração vai aumentando. Que a gente pode ver nessas imagens. Radiação alfa é retido no papel, é retido pela pele também, ó, tá aqui, ó, pele, papel. A radiação beta já é retida no alumínio, a gama no chumbo, e se eu tivesse uma partícula neutra emitida, ele seria retido pelo concreto. Joia? Então esse poder de penetração aí, ele é interessante. E a outra é em relação às cargas. Ó, quem é que passa aqui direto? Não é atraído nem pela partícula positiva, nem pela negativa. A gama, porque nem tem massa, nem tem carga. Se é atraído por positivo, é a partícula negativa. Menos 1 e 0. E a alfa é atraído por polo negativo, porque ela tem carga positiva, tá? Galera, o certo aqui, ó, essa partícula alfa, como ela é mais pesada, a atração dela vai ser menor. O certo é ela estar um pouquinho abaixo do meio aí, mas não igual a alfa, e a beta tem a mesma afastamento, tá? Quem se afasta menos é a alfa, porque ela é pesada. E aí aqui a gente tem um quadro comparativo. Partículas alfa, beta e gama. Características: semelhante ao núcleo do átomo do hélio, 2 prótons mais 2 nêutrons. Beta, um elétron, joia. E a gama, ondas eletromagnéticas. Massa e carga, isso aqui é a representação, ó, o 4 e o 2. Aqui, beta, menos 1 e 0. E a gama, 0 e 0. Poder de penetração foi a imagem do slide anterior. E aqui a velocidade, ó. A alfa é a mais pesada de todas, é a que tem menor velocidade. A beta já tem uma velocidade bem maior, porque ela é mais leve. E a gama, maior ainda. Joia? E aí um exercício. Vamos lá, deixa eu ver se eu fico no meio aqui. Fico não. No decaimento dos elementos químicos radioativos, pequenas partículas do núcleo atômico são ejetadas para que o núcleo atômico encontre sua forma mais estável. No experimento de Rutherford, que é o bombardeamento de lâminas com partículas alfa, com elementos radioativos, ficou evidente a existência de 3 partículas que foram denominadas alfa, beta e gama. As partículas alfa de maior massa e carga elétrica positiva, a beta menor massa que as alfa e carga elétrica negativa, e as partículas gamas desprovidas de carga elétrica e massa. Galera, quando ele fala aqui que uma tem carga positiva, o outro tem carga negativa e o outro tem carga desprovida de carga, a gente já mataria a questão, tá? Esse experimento consiste em uma fonte radioativa que emite um feixe de partículas que atravessa uma região na qual existe um campo elétrico e, sendo detectado por uma tela fluorescente. Na figura, é possível ver 3 manchas na tela de detecção. De acordo com a figura, as partículas em questão são... Deixa eu passar aqui para um espaço maior. Ó, quem é que é atraído para o campo positivo? Para o campo positivo é a partícula negativa. Quem é que é atraído para o campo negativo? É a partícula positiva. E quem é que não desvia? Neutra. Então aqui a gente tem a gama, 0, 0. A 1 vai ser a alfa, 2 e 4. E a 3 vai ser a beta, menos 1 e 0. Então seria alfa, gama e beta. 1 alfa, 2 gama e 3 beta. Letra certa, letra A de aprovação. Beleza? E essa outra? Essa outra está associando o poder de penetração, né? A figura representa de forma representativa o poder de penetração de 3 tipos distintos de radiação, numerada de 1 a 3, no corpo humano em 2 tipos de metais. A emissão que é formada por uma partícula de carga negativa e a emissão que tem carga zero correspondem respectivamente. Ó, retida pela pele, 1, passou na pele e ficou no alumínio, beta, e a com maior poder de penetração, gama.
A emissão que é formada por uma partícula de carga negativa, ou seja, é a 2, e a que tem carga 0, 3. 2 e 3, letra certa, letra D de dado. Facinho essa primeira aula, top demais. Dá uma lida na teoria e faz os exercícios da apostila, beleza? Para você, um molde de beijos e até o nosso próximo encontro. Valeu!